Olá, Deus abençoe você abundantemente. Nós estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica. Paramos no último vídeo, no versículo 12 de Apocalipse 22, e hoje vamos dar continuidade ao texto bíblico, também aos comentários do Bispo Macedo, tá bom? Mas nos ajude dando o seu gosto nesse vídeo. Você indica a plataforma do YouTube que você é interessado nesse conteúdo. Então, não somente você, mas vai outras pessoas serem beneficiadas também, que esse vídeo vai poder alcançar mais gente. E, óbvio, partilhe esse vídeo com mais alguém. Vamos orar a Deus? Senhor Deus, o Senhor é o princípio de tudo. O Senhor é o fim de todas as coisas. E nós queremos estar em Ti. Hoje nós firmamos a nossa fé sobre a rocha, sobre o Senhor. Que o Senhor edifique a nossa vida espiritual sobre a Tua palavra. Obrigado pelo Senhor nos dar essa oportunidade de lermos a Tua palavra. Agora eu peço que o Senhor fale conosco, abrindo o nosso entendimento. Amém. Versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Comentário: eu sou o Alfa e o Ômega. Essa autodefinição do Senhor Jesus mostra que ele tem sobre o seu poder tanto a primeira quanto a última palavra. Ele domina sobre todos os acontecimentos e conhece o desenrolar de todos os fatos. Por isso, pode garantir que cada pessoa receba a exata e justa recompensa pelas suas obras. Portanto, ninguém será injustificado. Se durante a vida terrena, muitas vezes parece que o incrédulo acaba sem castigo e que o cristão sofre injustiça, chegará o dia em que cada um receberá a justa retribuição que, sem dúvida alguma, corresponderá à mais perfeita justiça, pois nele se encerra o princípio e o fim. E o que é mais importante? Nós estarmos firmes nessa verdade, entendermos isso, né? Que ele é o início e o fim de tudo. E nós permanecermos nele estaremos seguros. O 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O comentário: aqueles que guardam os seus mandamentos. Estes são os bem-aventurados, ou seja, felizes, pois pela sua obediência tomam posse diariamente da salvação. Além disso, mantêm as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro de Deus, isto é, mantêm a vida purificada. Dessa forma, conquistam direito à árvore da vida e ao acesso à cidade santa e eterna pelas suas portas. Portanto, é pelas portas que nós passamos. Essa porta se chama Jesus. Ele falou, né? Eu sou a porta. Então, se você quer passar para a vida eterna, é preciso hoje passar pela porta, passar por Jesus. Agora o 15. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Comentário do 15. Qualquer que ama e comete mentira. Os praticantes da mentira são mencionados 3 vezes nos 2 últimos capítulos de Apocalipse, no 21, do 8 e 27. É certo que isso é uma séria advertência para aqueles que costumam mentir ou distorcer a verdade. Tudo e qualquer pecado tem a mentira como apoio. O Senhor Jesus disse que o diabo é o pai da mentira, está em João 8,44. Logo, aquele que faz uso dela está fazendo uso de uma arma maligna. Deus não tolera nenhum tipo de mentira, seja pequena, seja grande. Muitas pessoas têm declarado com o Altíssimo, muitas pessoas têm reclamado com o Altíssimo pelo fato de suas vidas não prosperarem. Mas a realidade é que ele não pode aprovar aqueles que vivem mentindo ou enganando. Lembrando que nós não temos méritos, né? Nós não merecemos nada, é pela graça. Então, se recebemos algo hoje, nós temos que agradecer ao Pai em nome de Jesus, porque o recebemos.
Então, ele fala novamente, né? Nós já tínhamos lido essa lista de quem ficará de fora e aqui novamente ele reforça. Os cães, feiticeiros, fornicadores, homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete mentira. Quer dizer, são os poderes que o diabo oferece. O mundo oferece isso. O mundo oferece esse poder para as pessoas e elas então se deleitam, elas sentem poder, elas sentem prazer nessas coisas. Agora o 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Comentário: eu sou. Neste último capítulo, o Senhor Jesus dá uma definição de si mesmo e assim tomamos conhecimento de quem ele é. O nosso Salvador se descreve de algumas maneiras distintas. Primeira, eu, Jesus. Em outras palavras, ele é o Criador, o Redentor, o Salvador, o Rei. Segunda, eu sou a raiz de Davi, ou seja, ele indica a sua natureza divina e a sua filiação eterna. Terceiro, a geração de Davi significa que ele é o filho do homem, pois quanto à sua natureza humana, veio da descendência de Davi. Por isso, um dia assumirá o seu trono. Quarta, a resplandecente estrela da manhã. Quer dizer, ele é único, absoluto e exclusivo. Estrela da manhã é uma alusão à estrela brilhante que surge no céu noturno a fim de anunciar a chegada da manhã. Isso mostra que o Senhor Jesus, que esteve morto envolvido nas trevas, ressurgiu e está vivo pelos séculos dos séculos. E privilégio que nós temos de poder servir a esse Deus tão magnífico e tão grande, né? Então, ele fala, eu, Jesus, significa dizer que esse livro do Apocalipse é de Jesus para a igreja, de Jesus para os servos. Ele fala para testificar essas coisas nas igrejas. Então, esse livro nos dá um testemunho para que nós possamos olhar para ele hoje e crermos nele e esperarmos por isso, aguardarmos com vontade, com fé, com ansiedade santa pelo que vai vir. Agora o 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O comentário do 17, quem tem sede, venha. Ainda há tempo de reconciliação com Deus. Ainda há tempo de saciar a sede. Quem quiser, venha já e beba de graça da fonte eterna que transborda da água da vida. Quem quiser agora mesmo pode receber o perdão gratuito de Deus. O Espírito Santo está pronto para lavá-lo no sangue do seu Filho Jesus e fazer de você uma nova criatura. Sabe, ele fala, quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida, né? Quer dizer, às vezes a pessoa ela paga tão caro para ir num show que ela vê aquele show e logo passa, acabou, né? Aquela emoção, aquela alegria, aquela euforia, ela paga para poder fazer uma viagem incrível que vai deixar registrado em fotos, vídeos, que ela sempre vai se lembrar daquela alegria, daquele momento, mais passageiro. Mas ele não, ele oferece algo que é de graça e é eterno. E essa é a água que nós podemos beber. Ele ofereceu dessa água para aquela mulher samaritana que foi buscar água por volta do meio-dia naquele poço, né? O poço de Jacó. E ela foi, Jesus pediu para que ela tirasse água para ele, mas ele viu que ela estava sedenta de uma água que não era aquela água física, mas uma água espiritual. E Jesus ofereceu também para ela, como ele oferece para nós, a água viva, a água poderosa, a água que sacia a nossa sede. O 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida
e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Comentário 18 e 19. Se alguém acrescentar ou tirar o livro do Apocalipse, é tão precioso que traz no seu último capítulo uma séria advertência a todos que ouvem as suas palavras. Acrescentar ou diminuir algo das Escrituras é o mesmo que adulterar a palavra de Deus. Por isso, os castigos serão terríveis para quem o fizer. Qualquer alteração da Bíblia, e em especial do Apocalipse, por menor que seja, significa maldição eterna. E um fato verdadeiro é que a Bíblia, ela já passou em mãos de muitas pessoas, muitas religiões, principalmente a religião oficial, a católica, mas ela não foi alterada, ela permanece intacta, né? Os registros mais antigos comprovam que a palavra de Deus que nós temos na nossa mão é autêntica. Então, não há por que duvidar de nenhuma palavra que nela está escrita. E o 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Comentário do 20. Certamente cedo vem. O Senhor Jesus não somente garante que o seu retorno ocorrerá, como também afirma que ele será em breve. Aqui está a força da nossa fé, a esperança viva dos que têm a vida pautada na palavra de Deus. É como se ele dissesse para cada um de nós: tenha bom ânimo e aguente firme, pois logo eu voltarei. E assim deve ser a nossa oração. Volte logo, Senhor Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. E o bispo diz aqui, né? Aqui está a força da nossa fé, a esperança viva dos que têm a vida pautada na palavra de Deus. Bom, quando nós cremos nessa palavra, quando nós aguardamos pelo retorno do Senhor Jesus, nós nos guardamos. É como, por exemplo, a noiva que o seu noivo viajou e ele falou: você vai me aguardar? Vou te esperar até o seu retorno. Então, se nós somos a noiva, nós aguardamos o retorno do noivo. Então, temos que nos manter purificados. Bom, chegamos na parte final desse maravilhoso livro. Nele vimos Israel em sua grande tribulação e em sua maravilhosa salvação. Vimos a igreja de Jesus em sua beleza de noiva. Vimos também os terríveis juízos purificadores sobre essa terra e vimos que o céu e a terra passaram. Olhamos o novo céu e a nova terra e a nova Jerusalém. Foi o que nós contemplamos no início desse livro, né? Também no versículo, no capítulo 19 e também no capítulo 21. Toda pessoa que lê essa palavra é chamada a se decidir. Ela precisa tomar uma posição. Ou eu creio que essas são as palavras verdadeiras de Deus, ou eu não creio. Então, não existe o meio do muro. Quantas pessoas, né, elas dizem assim: eu sou cristã, mas elas estão no muro. Elas não se decidiram entregar totalmente porque ela tem medo de perder um pouco do que ela tem do mundo. Então, ela também não se lança no mundo porque ela fala: eu tenho medo de perder a minha salvação. Bom, uma coisa é certa: no reino de Deus não existe neutralidade. Ou eu faço parte do reino de Deus, ou eu faço parte do reino deste mundo. E se eu faço parte do reino do mundo, eu não estou salvo, estou perdido. Mas se eu faço parte do reino de Deus, eu estou no reino da luz, eu estou com Ele. Então, eu tenho a salvação. Então, há de se decidir. Por isso que esse muro, né, que a pessoa se coloca de um lado e para o outro, ela fala: não, mas eu estou aqui, olha, nem faço mal para ninguém e também busco a Deus. Esse muro também pertence ao diabo, se chama o engano. O nome desse muro se chama apostasia, é o engano. Então, cuidado com esse muro. Eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro, como nós vimos no versículo 7. E essa é a sexta bem-aventurança do Apocalipse. A sétima se encontra no versículo 14, como nós lemos agora. E é uma grande falta e uma enorme perda que inúmeros crentes não levem em consideração
essas exortações e bem-aventuranças, pois a igreja de Jesus somente poderá ficar completamente fortalecida, amadurecida e frutífera quando também for obediente a essa palavra e atender a firme palavra profética como a uma candeia que brilha em lugar escuro. Pedro disse assim na segunda carta dele, 1,19: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então, qual lado você pretende ficar, né? O Senhor Jesus disse que nós não conseguimos agradar dois senhores. Bom, lá no versículo 8 nós lemos que eu, João, sou aquele que ouvi e viu estas coisas. Então, ele contemplou coisas que são inimagináveis, né? Ele tentou descrevê-las. Com seu nome de apóstolo, com toda a sua pessoa e toda a sua vida, João garante que escreveu com exatidão o que viu e ouviu. Contudo, as palavras que acabaram de sair dos lábios do anjo, eis que venho em breve, lá no versículo 12, despertaram nele, né, o profeta, o sentimento de que o próprio Jesus estava diante dele em forma de anjo. Por isso que ele caiu de joelhos. Lembra? Nós falamos em vídeos anteriores. Depois, no versículo 8, novamente o anjo o rejeita de forma decidida e fala para ele: mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus, né? Então o anjo não aceitou aquela adoração, porque a adoração deveria ser retribuída a Deus. Suas palavras são muito semelhantes às que disse em Apocalipse 19:10, mas nelas também está incluído algo novo e profundo, comovente. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas. Então, assim os anjos se denominam como servos, né? Olha o versículo 10. Não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Então, portanto, o apóstolo João não deveria selar, nem sequer fechar o conteúdo do livro. Tudo aquilo que ouviu e viu foi o que Daniel teve que fazer certa vez por ordem especial de Deus, como uma revelação que tinha recebido. Ele teve que selar, como lemos lá em Daniel 12:4. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então ele recebeu uma ordem de selar, para que aquilo não fosse lido, não era para aquele momento, seria para o futuro. João, porém, deve fazer o contrário. Ele deve cuidar para que o livro encontre a mais ampla divulgação e se torne um bem comum da igreja, pois as exortações e os consolos nele contido serão necessários em breve, porque o tempo está próximo. Quem pode ousar, após as palavras do anjo, manter esse livro profético longe do ensino cristão, como que selando dessa maneira? E sabe, eu lembro que eu uma vez, né, eu era jovem, eu estava lendo a Bíblia num lugar público e eu estava lendo o Apocalipse. E uma pessoa se aproximou de mim e ela falou: você está lendo a Bíblia? Sim, sim. E qual livro você está lendo? Eu falei: Apocalipse. Ih, cuidado, hein? Não leia isso não. Olha, eu conheço pessoas que ficou lendo a Bíblia que ficaram loucas. Hoje elas não têm nenhum juízo. E ela tentou colocar um medo, um terror em mim, porque eu não deveria ler, né? A única pessoa que não quer que nós leiamos a Bíblia, ou que não tenhamos o conhecimento da fé, e nem sequer venhamos ler o Apocalipse, é o diabo. Porque o futuro dele já está prescrito ali, a derrota final e o julgamento final dele. Mas nós temos ali, eu vejo, por exemplo, no Apocalipse, eu vejo como uma esperança, né, para a minha vida nesse mundo. Quer dizer, eu vivo nesse mundo, eu sei o que está nesse mundo, mas eu sei, isso tudo vai passar e em breve eu estarei com meu Senhor Jesus. Por isso, leia a Bíblia,
medite nela de dia e de noite, faça dela os seus pensamentos e você será outra criatura. Bom, até o próximo vídeo, nós continuamos lendo a partir do versículo 11, né? Comentando a partir do versículo 11, tá bom? Que Deus abençoe e ilumine você. Até a próxima.